Olá, pessoal! Se você não me conhece, eu sou Rafaela Fineza, sou terapeuta de casais e esse é o meu canal. Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você possa receber todas as notificações dos nossos vídeos, tá? Então vamos lá? E o tema do nosso vídeo de hoje é como conviver com as diferenças no casamento. Gente, esse é um tema muito procurado por todos os casais, por todas as pessoas que eu convivo, pelos meus pacientes. A pergunta é: como eu convivo com as diferenças? Porque uma coisa é certa, a gente se ama, a gente se dá bem, a gente é feliz. Da mesma forma que tudo isso é uma certeza na nossa vida, também é mais certo ainda é que nós temos diferenças, né? Não existe ninguém igual, não existe ninguém que é tipo bem compatível um com o outro, entendeu? Isso nós sabemos que é uma certeza que a gente tem diante da vida, diante quando se fala de ser humano, a gente sabe que existem diferenças, né? E não existe aquele casal que fala assim, nossa, nós somos muito parecidos. Vocês podem parecer na forma, naquilo que vocês gostam de comer, naquilo que vocês gostam de vestir, vocês podem se parecer muito no estilo, vocês podem parecer muito nos sonhos, né? Os dois, ambos têm o sonho de viajar, ambos têm o sonho de ter filhos, ambos têm o sonho de construir a família, de ter uma realização muito específica no profissional, muito parecida um com o outro. São essas coisas que vão encaixando quando a gente conhece essa pessoa tão especial que a gente escolhe para ser o nosso cônjuge. Mas, na maioria das vezes, a gente esquece das diferenças, né? Por quê? Porque elas normalmente aparecem após o casamento, após o sim, após o altar. Porque enquanto a gente é namorado, essas coisas são muito comuns, né? As diferenças, elas acabam não sendo tão percebidas, elas não parecem tanto. As diferenças, elas começam a surgir mesmo quando a gente aprofunda a intimidade, quando a gente se aproxima cada vez mais um do outro, e aí vão surgindo as diferenças, né? Elas começam a ser potencializadas, porque o convívio começa a desenvolver em nós a necessidade de questionar, de conversar sobre tudo, e é nesses momentos que elas começam a se pontuar, começam a aparecer, né? A mostrar as suas garrinhas. E aí, esse é o tema do nosso vídeo, então. A gente não vai falar hoje sobre quais são as maiores diferenças que os casais encontram nos relacionamentos, quais são as maiores dificuldades por conta das diferenças de gênero, por conta das diferenças dos papéis estabelecidos para um e para o outro, as diferenças de personalidade. Não, a gente sabe que todas elas existem. Nós temos diferenças na nossa personalidade, nós temos diferença no nosso ambiente familiar, no histórico de vida, na forma como somos educados, enfim, né? Nós temos todas as diferenças. Nós não vamos pontuar aqui quais são as diferenças, mas nós vamos falar como lidar com essas diferenças. E eu vou ensinar uma habilidade sensacional para vocês que vai mudar o relacionamento de vocês. Vai dar um upgrade na relação de vocês, na qualidade, na satisfação conjugal. Então vamos comigo? Bora lá. Antes que eu diga para vocês qual é essa grande habilidade que nós vamos aprender hoje, se inscreva aqui embaixo, dá um like e também, se possível, no final desse vídeo, deixa um comentário também, tá? Então bora lá. Então, pessoal, a habilidade que eu vou falar hoje para que a gente precisa aprender para que a gente possa vencer as diferenças no relacionamento é uma habilidade que eu costumo chamar de uma palavrinha mágica, é uma habilidade mágica, sabe? Porque o efeito dela é tão grande que chega ao ponto de ser percebido até mesmo como uma mágica, a ponto de vocês falarem, opa, o que aconteceu no nosso relacionamento? O que está tão diferente? Por que agora a gente consegue conversar e antes a gente não conseguia? Por que antes a gente vivia num ringue e agora a gente não tá desse jeito mais? É a empatia, gente. Algum de vocês já ouviram falar dela? Né? Você já ouviu falar em algum momento da sua vida? Olha, eu vou confessar para vocês que a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi na faculdade, no meu curso de psicologia. Foi onde eu aprendi, porque a empatia é uma das habilidades principais na vida de um psicólogo, na vida profissional de um psicólogo. A gente precisa aprender não somente ouvir, mas se colocar no lugar do outro. E não somente se colocar no lugar do outro, mas sentir o que o outro está sentindo.
Rafaela, como é isso? Como que é possível sentir o que o outro sente? É uma capacidade, gente, que nós seres humanos temos desde quando nascemos. É tão interessante que quando a gente estava lá na maternidade, cheio de bercinhos, com vários bebezinhos, um do lado do outro, lá tinha um bebezinho da nossa direita, outro bebezinho da nossa esquerda, e esses bebezinhos, um deles começa a chorar, todos os outros começam a chorar. Isso já é a habilidade de empatia dentro de nós. Se você agora, nesse momento, ligar a sua televisão e estiver passando por uma tragédia, passando alguma tragédia em qualquer lugar do mundo, pode ser lá no Japão, pode ser do outro lado do planeta, você vai sentir empatia. Você vai sentir o que aquelas pessoas estão vivendo. Você vai sentir o que elas estão sentindo naquele momento. A dor da perda, a dor do medo, a dor da insegurança, tudo que uma catástrofe pode trazer, você vai sentir. Quantas vezes a gente chora diante de um jornal? Quantas vezes a gente chora diante de uma crise muito grande de que algum país está passando, por algum povos que muitas vezes a gente nunca nem ouviu falar, mas a gente se compadece. A gente sente o que o outro está sentindo. Essa é uma habilidade que nós temos, só que muitas vezes a gente desconhece. Nós temos desde quando nascemos, mas desconhecemos. E ela agora está até meio na moda, sabe? Ela começou a aparecer em vários âmbitos da sociedade, até mesmo na área profissional ela tem aparecido nas igrejas, ela tem aparecido nas rodas, né, nos encontros de desenvolvimento pessoal das empresas, né, no trabalho dos coaches. E ela é essencial dentro do casamento. Ela é fundamental. Ela é uma pedra preciosíssima dentro da sua relação conjugal e você não pode, depois desse vídeo, deixar de aplicar a empatia dentro da sua relação. Então, mais uma vez, o que é a empatia? É sentir o que o outro está sentindo. É ouvir o que o outro está falando sem julgamentos, sem colocar a sua opinião, sem colocar a sua percepção, sem colocar a sua interpretação. É simplesmente ouvir, é se conectar com o mundo interno do outro. Empatia é conexão. Empatia atrai conexão. E eu vou falar aqui para vocês também a diferença entre empatia e simpatia, porque a empatia ela é o contrário de simpatia, né? A empatia é o contrário de simpatia. O que seria, por exemplo, a simpatia? A simpatia, normalmente, ela vem para tentar resolver, para dar uma pincelada, para dar uma dourada naquilo que é a dor do outro, naquilo que é o sofrimento do outro, né? E teve uma pesquisadora, Brené Brown, vocês já devem ter ouvido falar dela. Ela é autora de vários livros muito famosos. Um deles é A Coragem de Ser Imperfeito. E ela sempre trabalhou o termo vulnerabilidade. E dentro do termo de vulnerabilidade, ela trabalhou também o termo a habilidade de empatia. E ela fala muito dessa habilidade social tão importante nas nossas vidas. E uma outra pesquisadora que aplicava a empatia dentro de várias profissões às quais ela era super aplicável e super importante dentro dessas profissões específicas, ela trouxe 4 qualidades para a empatia. A primeira qualidade é tomada de perspectiva. É a habilidade de tomar ou reconhecer a perspectiva do outro como verdadeira. Então, isso é uma habilidade, é uma tomada de perspectiva. Então, você vai tomar a perspectiva do outro como verdadeira. Essa é a primeira qualidade da empatia. A segunda qualidade é a ausência de julgamento, a qual é muito difícil, porque a maioria de nós gostamos muito de fazer isso, né? A gente está sempre querendo julgar e opinar sobre a perspectiva do outro, sobre a situação do outro. A terceira é reconhecer as emoções do outro. E a quarta é comunicar essas emoções. Faz sentido para vocês? Conseguiram anotar? Então, a primeira é tomada de perspectiva, é quando você vai tomar a perspectiva do outro como verdadeira. Você vai não somente tomar, mas reconhecer para o outro como verdadeira. Olha, mas, Rafaela, a perspectiva do outro não é a minha verdade. A perspectiva do outro não é a minha perspectiva. Não tem problema. Você não vai anular sua perspectiva se você reconhecer a perspectiva do outro. Você não anula a sua
quando você reconhece o outro. Deixa eu dar um exemplo para vocês muito claro, dentro principalmente dos relacionamentos conjugais, né? Quando, por exemplo, o seu marido, ele fala algo e você não concorda com aquela perspectiva, você tem uma outra perspectiva, você pode falar, eu entendo perfeitamente a sua perspectiva, eu reconheço e ela faz sentido. A minha perspectiva é outra, mas a sua também é muito verdadeira. A sua perspectiva também tem um sentido. Então, quando você faz isso, você dá ao outro a oportunidade também daquilo que ele está trazendo ser algo verdadeiro, ser algo justo, ser algo digno de ser pensado, de ser levado em consideração. E ao mesmo tempo que a gente reconhece a perspectiva do outro, a gente está também reconhecendo o outro, reconhecendo a potencialidade dele, reconhecendo o sentimento dele. Agora, na segunda, quando a gente fala do julgamento, né, que é ausência de julgamento. Isso é sensacional na empatia, né? Uma das qualidades da empatia que eu mais gosto, essa ausência de julgamentos, essa ausência de opiniões, né? Tipo, não importa a minha opinião, o que importa é o que você está sentindo, o que importa é o que você está vivendo. Então, isso é sensacional, uma vez que a nossa sociedade está muito acostumada a julgar, a criticar, a opinar, né? A trazer a sua própria perspectiva. A terceira qualidade, que é reconhecer as emoções de outras pessoas, é ter essa facilidade de reconhecer o que o outro está sentindo, sabe? Reconhecer se o outro está sentindo raiva, se o outro está sentindo medo, se o outro está sentindo tristeza. Quando a gente tem esse radar de quais são as perspectivas, são as emoções que o outro está sentindo, a gente consegue ter uma empatia muito maior, a gente consegue empatizar muito maior. Quando você sabe, por exemplo, que o outro está com raiva, você não vai falar algumas coisas específicas naquele momento para aquela pessoa, porque ela está com raiva. Ela não está em condições de receber o que você vai trazer e você vai dar um tempo para ela, você vai dar um espaço. E isso no relacionamento conjugal é sensacional. Quando você reconhece as emoções que a outra pessoa está sentindo, você vai ou se aproximar, ou você vai se afastar, ou você vai dar um espaço para ela, ou você vai silenciar naquele momento e dar aquele tempo necessário que aquela pessoa vai precisar para poder se recuperar daquela emoção negativa que ela está vivendo. E a qualidade também, né? A quarta, comunicar essas emoções, né? Quando você perceber o que o outro está sentindo, comunique essas emoções, né? Comunique como ele está sentindo e como você se sente também. Sabe? Falar assim, olha, eu não sei como é estar vivendo o que você está vivendo, mas obrigado por me contar. Obrigado por eu poder estar aqui com você nesse momento. Obrigado por compartilhar comigo. Independente do que aconteça, eu estou aqui com você, tá? O que você quiser de mim, o que você espera de mim, é diferente de querer dar uma solução para o outro, sabe? É reconhecer o que o outro está sentindo, comunicar para ele dessa emoção, como é para você receber essa emoção da parte dele, como é para você estar ali com ele e independente de qualquer coisa, você está ali não para trazer uma solução, mas para simpatizar. Empatia é sentir com as pessoas, é sentir com o outro. E empatia é uma escolha vulnerável. Por que é uma escolha vulnerável? Porque para que eu possa me conectar, para que eu consiga me conectar com o seu algo ruim, eu preciso conectar com algo ruim em mim. Porque para me conectar com você, eu tenho que conectar com algo em mim que me lembra esse sentimento que você está passando. Vou dar um exemplo. Uma paciente minha, ela estava vivendo um processo muito difícil, né, de separação, e ela dizia para mim, olha, você não imagina o que eu estou sentindo, você não imagina o que eu passei e o que eu estou passando. E naquele momento, ela trazia também um pouco da dificuldade dos filhos dela, de estar passando por aquele processo de separação. E naquele momento, para que eu pudesse sentir um pouquinho o que ela estava sentindo, porque eu não passei por um processo de separação, então, para eu entender um pouquinho, para eu me aproximar o máximo possível do que ela estava sentindo, eu disse para ela, eu imagino o quanto está difícil para você, eu sinto um pouco do que os seus filhos sentiram. Eu estive no lugar que você está, no papel de filha, quando os meus pais também se separaram.
Então, entende que eu fiz uma aproximação, eu tive que me aproximar, eu tive que conectar com a separação dos meus pais, que era um sentimento que eu tinha que me aproximava do sentimento que ela estava vivendo de separação do casamento, né? De término do casamento. Faz sentido para vocês, então? É por isso que a empatia é uma escolha vulnerável, porque eu preciso entrar em vulnerabilidade. Eu preciso me conectar com aquele sentimento que me aproxima daquele sentimento do outro. Por isso, tenho chances também de eu começar a ficar um pouco mal. Mas isso é empatizar, é sentir a dor do outro. É muito mais que se colocar no lugar do outro. Não apenas isso, mas é sentir o que o outro está sentindo. Não é também só fazer para o outro o que o outro gostaria que fizesse por mim. Não é só isso, é além disso. É fazer para o outro o que o outro realmente gostaria que fizesse por ele. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu estou no meu consultório, você é meu paciente e você passa próximo ao meu consultório e você ama café. E você passa em frente à cafeteria, perto ali do meu consultório, você pensa assim: nossa, a Rafaela deve estar precisando tomar um café nesse momento. Ela deve estar na correria atendendo um paciente ou outro e eu vou levar um café para ela. E aí você leva um café para mim, um café expresso delicioso. Só que tem um problema, eu não gosto de café. Você esqueceu desse detalhe, você não sabia exatamente se eu gostava. Você simplesmente levou em consideração aquilo que você gostava e aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, na boa intenção, você quis fazer para mim o que você gostaria de receber de mim. Mas se você fosse levar em consideração o que eu realmente gostaria que fizesse por mim, você levaria um suco gelado, que eu prefiro do que um café, por exemplo, entende? Então, tá vendo como a empatia é muito mais do que fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse por mim. É fazer para o outro o que o outro realmente precisa que eu faça por ele, o que o outro realmente é importante para o outro. Isso exige de nós algo muito importante dentro de uma relação conjugal: intimidade. A empatia, ela faz isso. Ela, para que você consiga acessar o outro, para que você consiga ser, no mínimo, um pouco empático, você precisa ser um pouco íntimo dessa pessoa. Você precisa ter uma intimidade. Você precisa ter uma abertura dessa pessoa para que você possa falar dos seus sentimentos. Muitos casais, é muito comum, queridos, os casais chegarem no meu consultório e casais que vivem anos juntos já, há tempos, né, anos de convivência e nunca colocaram em prática a empatia. E aí eles chegam cheios de emoções negativas, porque eles não dividem um com o outro, porque eles têm medo da vulnerabilidade, eles têm medo de serem vulneráveis um para o outro, sabe por quê? Eu não sei se ela vai me entender, eu não sei se ele vai me entender, eu não sei se ele vai se importar, eu não sei se ele vai achar que é coisa boba da minha cabeça, que é bobeira minha ficar pensando nisso, ficar se preocupando com isso. Deixa eu te dizer um outro segredo da empatia. Sensacional. E é uma das frases que eu mais gosto de falar no meu Instagram, para os meus casais, nas terapias. O que é importante para o outro importa. Gente, essa aqui é a chave. É a chave para o seu relacionamento ter uma satisfação conjugal. Vocês chegaram a um nível de qualidade conjugal gigantesca. Porque o que é importante para o outro importa, ponto. Sabe? Não é importante para você, mas é importante para o outro, então importa. Não é importante para o outro, mas é importante para você, importa. Não é importante para você, é importante para o outro, importa. Sabe? Então agora vocês têm que pegar e fazer uma nova lista daquilo que é importante para você, daquilo que é importante para o outro. E vocês vão fazendo essas duas listas. O que é importante para você já está muito claro na sua cabeça. As coisas que é importante, por exemplo, é importante para você comemorar aniversário, é importante para você fazer a festa de aniversário do seu filho, é importante para você fazer viagens internacionais, ou tudo bem para você se vocês fizerem viagens só nacionais. É importante para você, por exemplo, comer uma vez por semana fora de casa. É importante para você ter o outro ali do seu lado para ver um filme, porque caso contrário não é interessante ver um filme sozinha. Então tudo isso precisa ser levado em consideração do outro.
E agora você vai precisar fazer uma lista daquilo que é importante do outro, daquilo que é importante para o outro. E aí isso vai exigir de você um nível muito grande de intimidade, né? Você precisa de ter intimidade com esse companheiro. O quanto que você conhece da vulnerabilidade dele? O quanto que você conhece das fraquezas dele? É muito importante, queridos, a gente ter esse nível de intimidade aprofundado. Porque o que define se um casal é íntimo ou não, não é quantas vezes eles têm relação sexual na semana, ou quantas vezes eles se abraçam, ou beijam, ou se agarram, ou se amassam, mas é o quanto que eles conhecem de vulnerabilidade e fraqueza do outro. Porque quanto mais você se permite ser nu, estar vulnerável para o outro, mais íntimo você se torna. E quanto mais íntimo vocês se tornam, mais fácil o processo de aceitação. Vamos supor, deixa eu dar um exemplo para vocês sobre esse processo de aceitação e de se permitir ser vulnerável e ser fraco diante do outro. Vamos supor que na infância eu tenha caído e machucado a minha perna. Eu tive que engessar, ou eu tive que fazer alguma coisa, uma cirurgia específica no joelho. Eu machuquei a minha perna de uma forma muito grave e por conta disso, até hoje eu manco. Você, sabendo que eu tenho uma dificuldade na perna, que eu não consigo andar direito, você me pediria para correr uma maratona? Acho que não, né? Porque você sabe das minhas limitações. Você sabe da minha vulnerabilidade. Então, uma vez que eu sei da vulnerabilidade, da fraqueza do meu companheiro, da fraqueza do meu cônjuge, eu não vou pedir algumas coisas. E pelo contrário, eu vou aceitar que ele não dá conta. Eu vou aceitar que para ele é difícil amá-lo independente dessas vulnerabilidades, independente dessas fraquezas. E isso facilita o nosso processo com as nossas diferenças reconciliáveis. Todas as nossas diferenças são reconciliáveis. O que a gente precisa é ter empatia. O que é importante para o outro importa. E aí, gente, muitas pessoas confundem a empatia com a simpatia, né? Às vezes eu pergunto para os meus casais, vocês sabem o que é empatia? Eles falam, sim, é empatia, né? A empatia, a gente precisa ser caloroso com o outro, a gente precisa ajudar o outro, a gente precisa estar ali sempre à disposição do outro para dar soluções, trazer soluções para a vida do outro, né? Mas eu quero te falar um pouquinho da diferença entre simpatia e empatia. Empatia atrai conexão. Simpatia leva à desconexão. Deixa eu explicar para vocês. Muito dificilmente uma frase empática vai começar com pelo menos. Gente, esse pelo menos, ele é frustrante, né? Ele machuca. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que uma mulher fale assim, eu sofri um aborto. E a pessoa simpática vai falar assim, pelo menos você pode engravidar de novo. Ajuda, gente. Ajuda uma mulher que passou por um aborto, você falar que pelo menos ela pode engravidar de novo? Ela sabe disso. Ela sabe que ela pode engravidar de novo, né? Se ela acredita em milagres, se ela acredita em Deus, né? E se ela acredita que, né, aquilo ali é só uma situação na vida dela, independente, né, de ela saber, isso não impede de chorar, né? Isso não impede de ficar mal, de viver aquela emoção negativa e difícil que ela está vivendo, aquela decepção, aquela frustração, aquele sentimento de perda, né? Então, nesse momento, cabe muito mais um acolhimento, uma conexão, do que trazer uma solução. Um outro exemplo, o meu filho mais velho está sendo expulso da escola. Aí virá, mas pelo menos o seu filho mais novo tem notas boas. Eu sei que o mais novo tem notas boas. A pessoa sabe, né? O problema não é se o mais novo tem notas boas. O problema é que o mais velho está sendo expulso da escola. Então, isso não resolve. O que o outro precisa de conexão, né? Se você vira e fala assim, o meu casamento está em ruínas, e aí uma psicóloga que não tem uma empatia, não trabalha com uma, né, de forma empática, ela pode virar e falar, pelo menos você tem um casamento, ajuda a gente. Ela sabe que ela tem casamento, ela sabe que ela é casada, ela sabe que ela tem o cônjuge dela. Isso não impede dela entender e dela compreender e dela expressar o sentimento de que
de tristeza, de frustração e de decepção de que o casamento dela está em ruínas. Então, cabe muito mais uma frase empática, nunca começaria com pelo menos, mas uma frase empática diz assim: eu não sei o que dizer, mas te agradeço por ter me contado. Porque a verdade é que dificilmente uma frase melhora alguma coisa. O que melhora é a conexão. Gente, nós precisamos de conexão, do mesmo jeito que a gente precisa de alimento nessa vida. Sem conexão, a gente não consegue resolver os nossos problemas. Agora, com conexão, a gente nem precisa da solução. Só de o outro estar ali, já se tornou especial aquele momento. Já se tornou acolhedor aquele momento. E se você começar a aplicar isso no seu casamento, os resultados que você vai ter são surpreendentes. Porque a conexão empática, ela já é preditora de um alívio. Só de você estar ali conectado de forma empática com o outro, já traz alívio para a situação que o outro está vivendo. Já é preditora das maiores e melhores soluções. Se o outro traz conexão para você, se você leva a conexão para o outro, automaticamente a solução vem depois. Porque se você se sente acolhido, se você sente que você pertence a alguém, que você pertence a algum lugar, aquilo te dá forças para buscar a solução. Então, de novo, né? Assim, a empatia, ela é sentir com o outro, é a capacidade de se conectar com o que o outro está sentindo. Então, para que a gente possa fazer isso, conectar com o que o outro está sentindo, é muito importante que na relação conjugal exista esse espaço para se falar das emoções negativas. Porque senão não vai existir espaço para vocês serem empáticos um com o outro. Se não houver emoção negativa, não precisa de empatia. Quantas vezes vocês se sentiram mal e se sentiram sozinhos, mesmo sendo casados? É porque não há espaço para compartilhar os momentos difíceis, as emoções difíceis. É por isso que vocês não conseguem viver a empatia. Muitas vezes a gente não fala para o outro porque, na verdade, a gente quer esconder da gente mesmo essas emoções difíceis. Tudo que a gente sente tem uma função. E se houver espaço, vocês precisam falar desse sentimento, porque é daí que vai vir a intimidade de vocês. Quando o nosso cônjuge não está bem, a gente fica tentando de todas as maneiras encontrar uma solução, porque a gente quer tirar ele daquela situação. Porque ver ele mal faz com que a gente se sinta mal também, né? Só que a questão não é essa. O que ele quer não é solução. O que ele mais quer é ser compreendido. Eu lembro da história de um casal que eu ouvi, que a esposa estava passando por um processo seletivo, né, para ela poder dar aula na pós-graduação da faculdade. E ela estava quase lá, quase conseguindo, e aí ela foi desclassificada. E ela chegou em casa muito triste naquela noite, muito chateada, decepcionada, querendo se abrir com o marido, falando, né, que foi injusto, que a vaga era dela, que ela tinha tanta confiança, tanta certeza que seria ela. Então a frustração por conta disso foi muito grande. E ela sempre reclamando, né, que aquilo estava ali magoando ela dentro dela, né? Tava ardendo dentro dela. E o marido simplesmente falou assim: ah, beleza, não foi dessa vez. Da próxima, ano que vem tem de novo. Você estuda mais, se esforça mais, escreve mais artigos. E aí, quem sabe, a vaga é sua. E essa esposa ficou muito brava, porque ela não queria que ele... Ela sabia que se ela quisesse passar no ano seguinte, ela teria que realmente estudar mais, teria que escrever mais artigos, se empenhar mais para aquele concurso. Isso já era uma verdade para ela, né? Já era uma coisa muito nítida. Ela não queria ouvir isso. Ela queria conexão. Ela queria, tudo bem se você não passou. Eu tô aqui com você. Eu entendo a sua frustração. Eu entendo a sua decepção. Faz muito sentido o que você está sentindo. Realmente é frustrante. Realmente, eu já passei por uma coisa bem parecida e eu imagino que você esteja vivendo mais ou menos o que eu vivi naquele momento, que eu passei por essa ou essa situação. Tá vendo? O que é compreensão e conexão, que é diferente de trazer uma solução? Gente, use a empatia. Pratique a empatia no seu casamento. E você vai ter uma mudança drástica no que a gente chama de satisfação conjugal. Gente, se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários para mim.
Escreva qual foi a sua percepção, como que eu te ajudei. Isso é muito importante para mim, para que eu continue. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva para que você seja notificado dos próximos vídeos. E até uma próxima vez.